Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre um assunto diferente, sobre a COP27, que foi iniciada no Egito no dia 6 de novembro, com previsão de término para o dia 18, mas considerando que até então não havia sido alcançado nenhuma proposta relevante comparando com a agenda inicial da conferência, ela foi protelada a pedido dos participantes. E hoje, dia 20, a imprensa anunciou seu fim depois de ter sido costurado um acordo para a criação de um fundo anual de 100 bilhões de dólares para a compensação de países vulneráveis que forem atingidos por desastres ambientais. Então, aqueles países em desenvolvimento, países pobres que sofrerem aí com tempestades, furacões, enchentes, com elevação do nível do mar, poderão usar recursos desse fundo para implementarem medidas de mitigação e de compensação. Mas, enfim, como de costume, o IPCC apresenta o seu relatório anual, né, sobre o clima. O IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças do clima, pertence à própria ONU e é composta aí por cientistas de vários países. Ele apresenta seu relatório, geralmente com um teor um pouco apocalíptico, com as ambiciosas metas, né? A primeira de até 2050 alcançar no máximo aí o aquecimento de 1,5 graus Celsius, em comparação com o início da era industrial, e em segundo, a neutralidade de carbono, que seria retirar da atmosfera através de medidas mitigatórias a mesma quantidade de carbono que é emitida pela ação humana, né? Mas enfim, depois de com base nesse relatório, a ONU ela organiza a conferência, que hoje é uma espécie de feira livre, né? Uma espécie de feira comercial. Você tem um palco principal, mas você também tem ali paralelamente dezenas de estandes e conversas, né? E você tem basicamente quatro grupos que participam desse feirão ambiental, né? Dessa conferência. Primeiro são os ambientalistas, né? Os idealistas que apresentam aí, no seu entendimento, as medidas que devem ser tomadas para evitar o Armagedon ambiental, né? O fim do mundo aí nas próximas décadas, que geralmente se tratam de medidas severas, né? Quase radicais de corte de emissões e de substituição de energia fóssil por energia limpa, né? O segundo, nós temos os países ricos, né? Geralmente países europeus, América do Norte, alguns com a consciência um pouco pesada, né? Porque são os maiores poluidores, porque são países desenvolvidos, industrializados, né? Com um alto padrão de consumo, logo consomem muita energia e são responsáveis aí pelas emissões, né? Principalmente por parte da indústria. Então, eles com a consciência pesada, eles querem fazer doações, criarem fundos, mas também querem controlar as políticas energéticas dos países em desenvolvimento, ditando aí as quantidades de combustíveis fósseis que eles podem queimar, né? Querendo forçá-los a fazer uma transferência para a energia verde como se fosse fácil. Nós temos aí depois os países emergentes, né, os países em desenvolvimento, os países pobres, que em regra se limitam a passar o pires, né, a pedir esmolas, né, a pedir dinheiro por compensações, com a alegação clássica, né, de que os países ricos poluem muito e os países pobres poluem bem menos, mas são vítimas do destempero ambiental decorrente das emissões de carbono. Então, geralmente eles ficam lá na barra da saia dos países europeus pedindo repasses de verbas para os seus países, né? E nós temos aí empresários, lobistas, representantes comerciais, burocratas, puxa-sacos e uma série de pessoas que não tem muito o que fazer ali e contribuem efetivamente para não chegar a nenhum acordo efetivo, né? Mais tumultuam, né, e tentam tirar proveito de alguma coisa do que contribui para a construção de um consenso, mas como de costume, como acontece na maioria das
conferências para o clima, né? Os resultados são sempre muito abaixo das expectativas. Houve um comprometimento apenas com cortes de emissões ligadas ao carvão mineral. Isso eu acredito, né, porque existe um mal-estar geral de alguns países europeus, os países europeus aí que sempre foram defensores de energia limpa, né, sempre apontaram o dedo no nariz dos Estados Unidos, da China, da Índia, que são países que poluem muito, né, e de países em desenvolvimento, mas que dessa vez, em razão da guerra na Ucrânia, eles voltaram a gerar energia elétrica através da queima de carvão mineral, considerando que em retaliação às sanções econômicas, né, que o bloco europeu impôs à Rússia, a Rússia fechou a torneira do gás natural, gerando escassez de energia, inflação, aumento dos preços, né, inclusive desindustrialização, né. Algumas indústrias já fecharam, principalmente indústrias pesadas, indústrias ligadas a fertilizantes, estão aí movendo a sua estrutura industrial para países onde o custo de produção, o custo energético é mais barato. E nós temos o caso, né, que foi noticiado aí, principalmente na Alemanha, dos cidadãos aí comprando madeira, né, desmatando para usar madeira em lareiras, né, comprando carvão para queimar dentro de casa, porque vai faltar gás natural para aquecer os ambientes. Sem falar na geração da energia elétrica, né, através da queima de carvão, que é altamente poluente, né, as emissões são assustadoras, né, aqueles canudos de fumaça saindo das chaminés. Exatamente porque existe, né, uma dissonância entre a teoria, né, e a realidade das coisas, porque é óbvio, né, é claro que o ideal seria que todo mundo usasse energia limpa, né? Energia renovável, mas as energias renováveis elas são intermitentes, elas não são confiáveis, né? Então elas não são despacháveis, né? Quando a Dilma Rousseff deu aquela declaração infeliz sobre estocar vento, foi muito criticada, é motivo de piada até hoje. Na verdade, ela quis dizer isso, que a energia limpa não é despachável, você não controla, né, a rotina dos ventos, né? De maneira que só vai ser produzida energia quando houver ventos, né, para girar lá os rotores, né, e por fim gerar energia elétrica. Então ela é intermitente, ao contrário, por exemplo, do carvão mineral, que você precisa gerar energia, você joga a hulha dentro do forno e produz energia, então você controla a dinâmica, né, da produção. Da mesma maneira, energia solar. Energia solar, no Brasil aqui nós somos um país privilegiado, né, nós temos aí altos níveis de radiação solar durante todo o ano. Mas nem todos os países são assim. E mesmo aqui você não controla quando vai ter uma frente fria, quando vai nublar, e esse bloqueio da luz solar interrompe a produção de energia. Logo, também é uma energia intermitente e não é uma energia confiável, né? Além do custo, é claro. As energias limpas são muito mais caras, né? E se os países desenvolvidos têm alguma dificuldade ainda para instalar esse tipo de estrutura energética, você imagina os países pobres, né? Os países da África, os países da América do Sul, da América Central, da Ásia. Até conversava outro dia com um colega, né? E ele dizendo, numa perspectiva bem idealista, que energia elétrica é o futuro, que vai comprar um carro elétrico e etc, etc. Mas aí nós chegamos na questão, né? Quanto custa um carro elétrico? Hoje, se você olha aí na internet, o custo de um carro elétrico aqui no Brasil, o modelo mais barato, mais popular, mais básico, ele custa em torno de 150 mil reais. E dependendo da marca, ele chega até 200 mil reais. Bem básico, com autonomia bem baixa, de 250 quilômetros apenas, né? Sem falar com o abastecimento dele. Se você ligar na tomada da sua casa é a noite inteira, que você gasta para recarregar a bateria, e naqueles pontos de recarga rápida, geralmente em estacionamentos, em shoppings, em torno de 50 minutos. Bem diferente de você chegar lá no posto de combustível e em 5 minutos você completa o tanque e paga o frentista, né?
Não, você tem que estacionar lá e sentar e aguardar 1 hora praticamente para o seu carro ter a bateria recarregada, né? E sem falar que a produção, o custo de produção de um carro elétrico é altíssimo. Nós temos a questão da bateria, né? Da descarga depois da bateria, que é um produto altamente poluente. Sem falar que hoje em dia os componentes usados na produção de baterias para carros elétricos, né, são os minerais como o lítio e o cobalto, né? E você já entra em questões de produção, trabalhistas de mineração. Para você minerar esses elementos, você tem que degradar o meio ambiente. No caso do cobalto, por exemplo, o maior produtor do mundo é a República do Congo. E a mineração é feita com trabalho infantil, com condições de trabalho precaríssimas, né? Semelhantes ao trabalho escravo. Mas, enfim, o fato é que a política energética mundial ela foi estruturada em torno da queima de combustíveis fósseis, né? E nós não temos nenhuma alternativa que possa ser empregada em larga escala, ao menos por agora. Mesmo com o discurso alarmista que o mundo vai acabar em 2050, né? Com essa previsão de aquecimento, que eu não vou entrar no mérito aqui porque eu não sou cientista e porque qualquer questionamento desse método de aferição do aquecimento global te coloca na condição de negacionista ambiental, de fascista ambiental, né, e etc., mesmo com já tendo estudos, né, questionando aí que não é possível você estabelecer uma média de temperatura global, né, porque cada ponto do planeta tem uma realidade climática diferente. Mas enfim, nosso objetivo não é esse, nem somos aí especialistas em meio ambiente nem nada, mas apenas dizer que, como de costume, os objetivos dessa COP, eles tiveram muito aquém das propostas iniciais, como é de costume em toda conferência do clima, apesar da concretização desse fundo, né, que era uma expectativa antiga dos países pobres, desse fundo de compensação para realizar mitigações decorrentes de desastres ambientais, né? E nesse ponto aqui nós encerramos a nossa reflexão sobre o tema, esperamos que tenham gostado. E se por acaso chegaram até aqui, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e de curtir os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.